Eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Quantos aqui já começaram o ano de 2026 conectados com os céus? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiramente eu quero agradecer novamente a oportunidade por ministrar a palavra de Deus ao nosso apóstolo William, pastora Graça, que estão aí desfrutando aí de férias merecidas, pois passam um ano inteiro servindo com excelência neste lugar, cuidando das nossas vidas, e nada mais justo de eles tirarem um tempo de descanso. Isso é muito saudável. Vamos dar início à palavra dessa noite. Essa palavra, vocês vão observar que ela é uma palavra muito cristocêntrica. Tudo ela vai apontar para Cristo. Ela tem como título o que conecta os céus com a terra. Nós vamos estar lendo um texto base que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 10. No 3 a igreja vai fazer a leitura. 1, 2, 3. Amém. Nós estamos diante da oração do Pai Nosso. E quando nós nos deparamos com essa oração, nós vemos que nessas pequenas frases, Jesus tem nos ensinado tanta coisa para que possamos colocar em prática. Quando nós esmiuçamos, entendemos a profundidade do que é esse versículo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós vamos entender o propósito do ano de 2026, que é o propósito de nos conectarmos ainda mais com os céus. Quando Jesus declara, venha o teu reino, Ele está nos ensinando a orar e a pedir para que Deus, Ele estabeleça o seu governo, para que Deus, Ele manifeste o seu governo no meio de nós. A começar sobre as nossas vidas. Quando dizemos, venha o teu reino, nós estamos declarando que nós não queremos que as nossas vidas sejam governadas pelas nossas vontades, pelo nosso querer, pelo nosso eu. A palavra reino, ela possui 3 significados na Bíblia: autoridade, governo e domínio. Quando nós dissermos, venha o teu reino, na verdade nós estamos declarando, nós estamos fazendo um convite para que Deus venha verdadeiramente governar as nossas vidas, aonde nós verdadeiramente estaremos entregando o controle das nossas vidas, falando, Senhor, que o Senhor, com a tua autoridade, Senhor, venha reinar sobre a minha vida, venha governar sobre a minha vida, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, governe, Senhor, a minha vida, governe a minha casa, governe a minha família, Senhor. Quando nós fazemos essa pequena declaração, nós estamos clamando para que o Senhor venha exercer o domínio sobre não só a nossa casa, mas sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Para que essa autoridade, para que esse governo, para que esse domínio seja real. É uma oração muito poderosa que precisamos fazer diariamente. Venha o teu reino. Convide todos os dias para que o reino de Deus se estabeleça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o nosso ministério, sobre os nossos cultos. É um pedido para que o céu governe a terra. Mas esse governo precisa começar em nós. Somos nós que precisamos nos submeter a este governo, ao senhorio de Deus.
esse governo precisa começar dentro da nossa casa. Precisa começar diante das nossas escolhas. Por isso que Jesus nos ensina a declarar: seja feita a sua vontade. Aqui nós estamos diante de uma submissão total, entregando totalmente as nossas vidas, nos colocando totalmente dependentes do Senhor, porque a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ora, isso não é sinônimo de passividade, é alinhamento com os céus. Isso significa dizer que nós confiamos na vontade de Deus, muito mais do que a nossa. Muitas das vezes, possamos até não entender, mas sabemos que quando a vontade de Deus se estabelece e prevalece sobre as nossas vidas, nós trilhamos um caminho de vitórias, de bênçãos, e nos tornamos mais que vencedores, ainda que essa vontade nos custe, ainda que precisamos pagar um alto preço, mas nós sabemos que essa vontade é a boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Não é Deus em alinhamento ao homem, mas é o homem se alinhando a Deus, a sua vontade, assim na terra como no céu. É assim que as nossas vidas precisam estar alinhadas aos céus, alinhada ao governo, ao senhorio, à vontade soberana de Deus, assim na terra como no céu. O padrão do céu, meus irmãos, deve ser manifestado na terra. No céu, a vontade de Deus, ela é obedecida plenamente. Não há no céu resistência, não há atraso, não há rebeldia. Jesus nos ensina a orar para que essa mesma realidade celestial se manifeste em nós. A terra, ela foi criada, ela foi gerada para manifestar os céus, para refletir os céus. Por isso que precisamos caminhar, nos movimentar, nos mover como os céus se movimentam, porque foi para isso que Deus, Ele criou o céu, criou a terra, para que a terra possa ser o reflexo daquilo que há no céu. Desde Gênesis, meus amados, até o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que Deus não deseja distância, porque Ele é um Deus de relacionamento. Vemos isso desde o princípio lá no Éden, aonde Deus, no findar de toda a tarde, vinha ter com Adão. Mas sabemos que essa conexão, esse relacionamento, ele acabou se perdendo por conta do pecado. O pecado, ele gerou essa separação, ele gerou morte. Mas Deus nunca desistiu de nos reconectar. Deus jamais desistiu de nos alinhar à sua presença, de nos conectar com os céus. E Ele então traçou um plano. Deus tinha um plano, e um plano perfeito. Hoje o Espírito Santo quer nos conduzir a uma compreensão mais profunda sobre o que é nos conectar com os céus. Ah, meu amado, e sabemos quando nós falamos de conexão, a conexão verdadeira e perfeita só se encontra em Jesus Cristo. É nele que nós vamos encontrar esta conexão que nos leva até os céus. Lá em Gênesis, no capítulo 28, verso 16, diz assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A pastora pregou recentemente no domingo e ela falava sobre Jacó.
Jacó, ele teve um encontro transformador. Jacó teve sua identidade mudada. Mas antes de ele passar por esse encontro transformador, ele teve que passar pelo Val de Jaboque. Jacó precisava desse tempo para que ele pudesse verdadeiramente compreender aquilo que era a vontade do Senhor, aquilo que era a vontade de Deus. E diz a Bíblia que Jacó, ele viu uma escada, e essa escada ela ligava o quê? O céu com os anjos subindo e descendo. Aquela escada não era apenas uma escada linda, uma escada bonita, mas era uma profecia que já apontava para um tempo vindouro. Quando nós vamos ler lá em João, no capítulo 1, no verso 51, nós vamos ver que Jesus explica essa visão. Pode colocar para mim? João 1, 51. Quando eu falar no 1, 2, 3, a igreja. 1, 2, 3. Subindo e descendo sobre quem? Ou seja, meus amados, em outras palavras, essa escada, essa visão que Jacó teve lá no Gênesis, ela tinha nome. E o nome dela chama-se Jesus Cristo. Ele é a escada, Ele é a ponte, Ele é a conexão que nos leva até os céus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. João 14, versículo 10, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele, sempre foi por Ele, Ele é a escada, a ponte que nos conduz aos céus. Ele é o plano perfeito, Ele é a conexão perfeita. Se você quer estar conectado aos céus, se renda. Se você quer se conectar aos céus, se submeta. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Esteja alinhado com os seus propósitos. Esteja alinhado com aquilo que Jesus estabeleceu como missão para nós. Esteja alinhado com a sua palavra, para que você verdadeiramente possa em 2026, aonde quer que você esteja, manifestar os céus na terra. Mas só pode manifestar aqueles que verdadeiramente estão alinhados, aqueles que verdadeiramente se submeteram e entenderam que não existe uma ponte, uma conexão, não existe um outro meio, só existe Jesus. Jesus, Jesus, é Ele, é Ele, é Ele que vai nos conduzir. Eu vou trazer uma curiosidade que me chocou. Eu estava estudando, pesquisando. Quando Deus dá essa visão a Jacó, dessa escada, alguém saberia me dizer aonde Jacó estava? O nome do local da cidade a qual ele estava? Alguém sabe? Betel. Jacó estava em Betel. Meu irmão, minha irmã. Alguém sabe o significado da palavra Betel? Muito bem. O significado original e legítimo é casa de Deus. Vem do hebraico Bet, que é casa, mas El, que é Deus.
Existem outros termos para se referir a Betel: casa de oração, casa de adoração, lugar de encontro com Deus. E, meus amados, esse lugar é profético. O nome do nosso ministério é um nome muito profético. Eu vou pedir para que você faça uma leitura comigo. Ah, meu Deus, Betel significa casa de Deus e é por extensão também entendida como lugar da adoração. Eu gostaria que você lesse comigo um texto que se encontra em Gênesis 28:17. Na NVI. Na Bíblia, Betel é o lugar onde Jacó teve o sonho da escada e declarou: com muito medo, ele disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, senão Betel. Esta é a porta dos... Você está num lugar, num ministério profético chamado Betel, casa de Deus, uma extensão entre o céu e a terra, uma porta celestial que te leva até os céus, meus amados. Oh, meu Deus, na construção hebraica, Beit não significa apenas um prédio físico, mas um lugar de habitação, permanência e governo. Já ele é um dos nomes mais antigos de Deus. Quando Jacó declara em Gênesis quão temível é este lugar, este é a casa de Deus, ele reconhece que Deus habita naquele lugar. O céu está conectado à terra. Ali existe uma ponte, ali existe uma escada, ali existe uma conexão entre os céus e a terra. Que nome lindo! Esse é o lugar do nosso ministério. E que esse nome possa fazer ainda mais sentido em 2026. Porque eu creio que pela palavra profética que já foi liberada sobre esse altar, há uma escada, há uma ponte, há uma conexão para todos aqueles que verdadeiramente estiverem com seus corações quebrantados e contritos. Vai conhecer lugares jamais vistos antes. Vai estabelecer conexões como jamais vocês fizeram em toda a vida de vocês. Deus quer nos levar a lugares tão lindos, a lugares aonde Ele vai se revelar, aonde Ele vai manifestar o seu propósito sobre nós, aonde Ele vai estabelecer o seu reino. Aleluia, aleluia. A oração é o meio pela qual o céu invade a terra. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas. Isso. A oração não muda Deus. Ele nos alinha com Deus. Quando oramos, a terra se posiciona. O que já está estabelecido. Eu queria ler um outro texto com vocês. Lá em Atos 10, só o verso 44. Diz assim, ó. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo, o que ele fez? Sobre todos os que ouviam a mensagem. Esse texto vai falar de uma grande manifestação do Espírito Santo. E isso ocorre em meio a quê? Em meio a uma oração. A oração, meus irmãos, nos conecta com os céus. Quando verdadeiramente estamos alinhados, quando verdadeiramente estamos conectados,
nos derramando na presença de Deus, aquilo que nós declaramos, ela chega como incenso suave até os céus, e os céus respondem, e os céus se manifestam, e o Espírito Santo desce, e ele enche a casa. A palavra vai dizer que todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. É tão poderoso quando nós estamos conectados e alinhados. Uma oração, ela pode chamar a atenção de Deus. Uma atenção, ela pode atrair o Espírito Santo de maneira que até aqueles que não entendem vão receber. Até aqueles que não entendem vão sentir essa presença, esse toque. E aí, meu irmão, vão se render. Vão declarar que Deus é esse. Precisamos, a cada dia, manter uma vida de oração. Graças a Deus você está na casa da oração, onde tem oração todo dia. Aqui não falta oportunidade para que nós possamos dobrar o nosso joelho. Todos os dias nós somos convidados a estar aqui às 6 horas da manhã a orar. Mas ainda que você não possa estar aqui, você pode estar orando na sua casa, no caminho do seu trabalho. Não deixe de orar, não deixe de se conectar. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há poder na oração. Nós estamos diante de uma década profética, aonde aquilo que nós liberarmos na terra, se estiver alinhado com os céus, vai acontecer. Então não pare de orar. Ore. Ore sem cessar. Pedro estava na terra, o Espírito veio do céu, a oração ela abria o ambiente espiritual, a oração ela gera ambiente de céu, igrejas, ministérios que oram, eles geram ambientes do céu abertos. Vamos falar sobre obediência. Desde 2020 nós temos vivido um tempo de avivamento. E nos últimos tempos, a nossa igreja tem passado por um período de forja. Tem passado por um período de prumo. Coisas não estavam alinhadas. Mas Betel é a casa de Deus. E na casa de Deus há ordem. A zelo. E por isso o nosso apóstolo, a nossa pastora, começou a ter esse discernimento de perceber que algumas coisas não estavam mais alinhadas. E essa conexão, ela começa então a se perder. Mas o nosso apóstolo, direcionado por Deus, juntamente com a nossa pastora, começa então a colocar a casa em ordem, segundo a direção dos céus, que vem de Deus. E nós já estamos começando a ver uma atmosfera diferente nesse lugar. Um ambiente de céus abertos nesse lugar. Porque era só disso que Deus queria. Uma casa em ordem, as coisas no lugar, para que então voltássemos a ter culto, aonde a presença de Deus se manifesta, aonde os céus estão abertos, aonde o Espírito Santo desce, aonde a presença de Deus invade o ambiente. Só que quando nós falamos de céu na terra, conexão com os céus, avivamento, existe uma palavra que sustenta tudo isso. E essa palavra é obediência. A obediência sustenta a conexão. A obediência sustenta o avivamento entre o céu e a terra.
Então, meus amados, que venhamos a verdadeiramente todos os dias reparar os nossos altares, fazer uma autorreflexão sobre como está a nossa caminhada com Cristo. Se verdadeiramente somos servos obedientes, se verdadeiramente estamos renunciando às nossas vontades, se verdadeiramente estamos priorizando o reino, porque sem isso não tem céu na terra, não tem conexão. É necessário uma vida de sacrifício para que verdadeiramente venhamos a manifestar os céus na terra. Aí sim, como diz Mateus 18:18, tudo que ligardes na terra será ligado, porque a obediência nos posiciona. Ela nos posiciona debaixo do governo e do senhorio de Deus. E onde há governo, há reino. Onde há governo, há autoridade, há domínio, há soberania, há céus na terra. Obediência, irmãos, não é peso, é proteção. É ela que mantém o céu sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é quem manifesta o céu na terra. O que a palavra diz lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder quando descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Convide o Espírito Santo. Todos os cultos para que ele venha descer sobre essa casa, sobre a sua vida. Todos os dias precisamos convidar para que ele seja atuante, para que ele esteja lado a lado conosco, para que ele venha verdadeiramente conduzir as nossas vidas. E quando estivermos aqui no culto, que possamos declarar: tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Na hora das nossas refeições, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. No seu trabalho, declare: tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Não faz conforme a minha vontade, mas conforme lhe apraz. O reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. Onde o Espírito Santo governa, a transformação, a cura, a libertação, a direção. Não tem como caminhar com o Espírito Santo e estar desalinhado. Não, ainda que possamos nos desviar, o Espírito Santo vai nos conduzir nos trilhos aonde Deus estabeleceu que estivéssemos. Muitas das vezes pelo nosso eu, pelas nossas vontades, a gente pode momentaneamente querer nos desviar. Mas aqueles que estão conectados com o Espírito Santo vão ouvir a sua voz. Não é aqui que Deus te quer. Não é neste lugar que Deus te designou para que você estivesse agora. Então, que o Espírito Santo, ele possa não só ser essa habitação, mas que ele seja verdadeiramente aquele que nos conduz. Que os nossos ouvidos possam estar sensíveis a ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar sobre as nossas vidas. Porque muitas das vezes estamos fazendo escolhas erradas, tomando caminhos errados, direções erradas, porque não convidamos o Espírito Santo a participar das nossas vidas. E quando você não convida o Espírito Santo para tomar as suas decisões, essas decisões, muitas delas podem não ser provenientes do céu. Pode ser algo que reflete só a sua vontade, o seu eu, mas não a vontade de Deus para a sua vida. O céu toca a terra quando há uma adoração verdadeira. Quando estamos aqui no momento, sabe, de adoração, no momento de que nós estamos prestando um culto, estamos aqui, sabe, em completa rendição ao Senhor.
rasgando os nossos corações, as nossas vestes. Não tem como, sabe, vidas que verdadeiramente, sabe, se prostram diante desse altar, entendendo aquilo que estão fazendo, com honestidade, com sinceridade, com humildade, e Deus não se manifestar, com fome, com sede pela presença. No último domingo, no momento da adoração, eu sentia tanta presença de Deus nesse lugar, e eu conseguia, sabe, ouvir o Espírito Santo falar 2 palavras em meio à adoração. Era como se fosse tão nítido o que ele falava. E sabe o que ele falava no domingo? Ele falava assim, ó: rendam-se. Isso sussurrava: rendam-se. Rendam-se. Rendam-se à minha vontade. Rendam-se. Se submetam ao meu querer. Muitas das vezes estamos aqui cultuando ao Senhor, mas quando saímos por essas portas, já não é Deus que governa, já não é Deus que controla. Parece que só queremos nos render quando estamos aqui no prédio da igreja. Não. Isso não é entregar o controle nas mãos dele. Integrar o controle nas mãos dele é viver uma vida de completa submissão, rendição, entendendo que a vontade dele é soberana. Não importa o que nos custe, a vontade dele precisa prevalecer em nós. E para isso, nós precisamos estar conectados com os céus, para que nós possamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Quantos já não ouvem a voz de Deus? Talvez você tenha tomado caminhos diferentes, feito escolhas erradas, porque talvez sequer você consegue mais ouvir a voz de Deus. Aquela voz que sussurrava nos seus ouvidos e falava: não é por aí, não é esse caminho, por esse caminho vai dar ruim, não vai por aí, não faça isso. Talvez sequer você escute mais essa voz, mas é hoje o dia de você se reconectar com os céus, para verdadeiramente você ouvir a voz de Deus e entender o propósito dele na sua vida. Entender o que você está fazendo aqui agora e o que você fará quando você sair por essas portas, para que você ande alinhado, conectado com a vontade de Deus e viva uma vida na plenitude daquilo que Deus estabeleceu para você. E não foi uma vida qualquer, foi uma vida abundante. Foi uma vida onde a paz de Deus vai reinar sobre a sua vida. Foi uma vida onde você vai manifestar os céus na terra, aonde quer que você colocar a planta dos seus pés. Mas só pode fazer isso aquele que está conectado, aquele, sabe, que consegue parar alguns instantes para ouvir a voz de Deus. Às vezes estamos querendo falar tanto, mas não paramos para ouvir, para nos conectar, para nos alinhar. Às vezes é necessário que nos calemos para ouvir Deus falar. E assim, a gente vai trilhar um ano de 2026, aonde nada que façamos prevaleça a nossa vontade, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu queria concluir, convidar o louvor para subir ao altar. Deus está nos chamando, é nítido. Deus está nos chamando para subir o nível espiritual desta casa. Não para vivermos desconectados da realidade, mas para sermos agentes de céu na terra. Entendendo que Jesus é a ponte, Ele é a escada,
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o mediador. É a oração que abre os céus, é a obediência que sustenta esta conexão, esse avivamento, é o Espírito Santo que manifesta o reino. E a igreja é o ambiente dessa conexão. Betel é o lugar aonde se estabelece essa conexão entre os céus e a terra. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, a igreja pode ficar de pé mais uma vez. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.